título da minha mensagem hoje é O Deus que nos persegue. O Deus que nos persegue. A verdade é que muitas vezes, por conta das circunstâncias da vida, por conta dos nossos traumas, talvez, por conta da opinião dos outros, a gente é levado a acreditar que Deus, de alguma forma, Ele está distante, Ele nos abandonou, Ele se fechou para nós. De alguma forma, a gente imagina que o amor de Deus é um amor igual ao nosso amor. Por quê? Porque o nosso amor, o meu amor, o seu amor, é um amor condicional. Se eu faço algo que você gosta de mim. Se eu falo algo que te agrada, então você tem uma boa visão sobre mim. Mas se eu fizer algo que você não curte, se eu falar algo que você não acha legal, então você se fecha, você se distancia. E muitas vezes, da forma como nós agimos, a gente cria essa imagem de que, de alguma forma, Deus está lá no céu, e porque eu fiz isso, Deus está de beicinho comigo. Porque eu falei aquilo, agora Deus se fecha, e agora Deus dá as costas, e agora eu perdi a graça de Deus. Mas Deus não tem esse emocional frágil igual a gente. Ele não fica afetado tão facilmente pelo que a gente fala, pelo que a gente faz. Na verdade, eu entendo à luz da palavra, e a gente vai ver isso hoje. Eu entendo à luz da palavra que Deus é um Deus que nos persegue. Deus é um Deus que nos persegue. E quando eu falo sobre nos perseguir, eu não falo de uma maneira pejorativa, eu não falo de uma maneira como se Deus estivesse com o cajado para bater a nossa cabeça enquanto a gente tenta se esconder, não. Eu falo no sentido de que Deus, Ele nos persegue com o seu amor, Deus, Ele nos persegue com o seu propósito, Deus nos persegue com aquilo que Ele deseja para nós. O salmista, ele escreve, ele transborda essa verdade lá no Salmo 139. Salmo 139, a partir do versículo 7. Salmo 139, a partir do versículo 7. Olha que lindo isso. Para onde poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia escapar da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, olha que interessante, mesmo ali a tua mão direita dará um tapa na minha cara, é isso que diz? A tua mão direita vai me punir, é isso que diz? O que é que ele diz? A tua mão direita o quê? Me guiará e me... Olha que interessante. Eu estou tentando fugir de Deus, mas para onde eu viro, para onde eu corro, Deus está lá. E mesmo na minha fuga de Deus, Ele está lá para me guiar, Ele está lá para me sustentar. O Deus que nos persegue, a verdade é que Deus, Ele não desiste de nós. Nós desistimos de nós. Deus, Ele não nos abandona. Nós abandonamos uns aos outros. Deus, Ele não dá as costas para nós. Nós é que muitas vezes fazemos isso com os outros e fazemos isso com a gente mesmo. Mas eu e você, nós podemos nos agarrar firmemente ao amor incansável de Deus. O amor de Deus é incansável. Na verdade, eu até diria de outra forma, eu diria que nós podemos confiar que Deus está agarrado a nós com o seu amor incansável. Romanos no capítulo 8, versículo 32, Romanos 8, 32, o apóstolo Paulo, ele traz esse pensamento, e ele diz, aquele que não poupou
a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça? Com Ele e de graça. Com Ele e de graça. Incondicional. Nos dará com Ele e de graça todas as coisas. Todas as coisas. Nos dará com Ele e de graça. Não sei se você entendeu, mas eu vou dizer mais 3 vezes. Nos dará com Ele e de graça. Nos dará com Ele e de graça. Nos dará com Ele e de graça. Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer nos prosperar. Ele quer agir na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque Ele é bom e Ele decidiu. Hoje a gente vai observar 3 personagens bíblicos que foram perseguidos por Deus. E como que a história desses 3 personagens podem nos revelar um pouco mais sobre esse Pai amoroso que não desiste de nós. Vocês estão comigo até aqui? Amém. 3 pessoas, vocês estão comigo até aqui? Amém. Primeira história, primeiro personagem, eu quero falar sobre o Deus que nos guarda desde o início. O Deus que nos guarda desde o início. Você conhece a história de Moisés? Quer você faça parte do contexto de igreja, religião ou não? A história de Moisés ela é muito famosa, ela passa para muito além das paredes da igreja. Deus guarda Moisés de ser morto pelos egípcios, e não somente guarda Moisés de ser morto, mas ele coloca Moisés dentro do palácio, dentro do lugar daqueles que queriam matá-lo. Por mais que a circunstância ao redor de Moisés fosse desfavorável, por mais que tudo ao redor de Moisés gritasse morte, Deus o havia mantido vivo e bem. Deus o havia mantido vivo e bem. Por quê? Porque Deus tinha plano e propósito para a sua vida. O mesmo Salmo 139 que a gente leu um pouco mais à frente, a gente aprende que não somos um acidente. Nós não somos uma obra do acaso, nós não somos a sorte do espermatozoide que chegou primeiro, não. Eu e você, nós somos uma criação preciosa de Deus. Salmo 139, a partir do versículo 13, o salmista fala: Tu, Deus, o Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu gosto dessa imagem. Me teceste com carinho, com cuidado. Não foi uma coisa de qualquer jeito, não. O Senhor foi cuidadoso. Versículo 14 do Salmo 139. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Tuas obras são maravilhosas. Sabe qual que é essa obra? Você. Sabe qual que é essa obra? Sou eu. Somos nós. Tuas obras são maravilhosas. Disse, eu tenho plena certeza, versículo 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Moisés, ele celebra o nome de Jesus. Moisés, ele é esse exemplo. Ele foi guardado desde o seu nascimento para que no momento certo, ele fosse usado para os planos e propósitos de Deus.
E você que conhece um pouquinho mais da história de Moisés, teve uma época que Moisés fugiu, teve uma época que Moisés se escondeu, teve uma época que Moisés foi para longe daquilo que Deus tinha ordenado, designado e estabelecido para a vida dele. Mas deixa eu te contar, Deus é um Deus que nos persegue, Deus é um Deus que me persegue, Deus é um Deus que te persegue, e no tempo certo, na estação certa, esse Deus que nos persegue, ele foi até Moisés e ele diz: Moisés, eu te guardei desde o início, porque eu tenho plano, porque eu tenho propósito, porque a tua vida não é um acidente, porque você não chegou aqui do nada. Eu tenho vida, eu tenho propósito, eu tenho chamado para você. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus que perseguiu Moisés, ele está aqui hoje e ele está falando para você: ei, a tua vida não é um acidente, você não chegou até aqui por obra do acaso, você não está vivendo no dia 22 de janeiro de 2025 simplesmente por sorte. Não, eu te guardei desde o ventre da tua mãe. Você pode ter sido um acidente para os teus pais, você pode ter sido uma surpresa para os teus pais, mas para mim não foi. Eu te formei, eu escrevi a tua história, eu tenho plano, eu tenho propósito. Eu estou aqui para te dizer hoje: Deus não terminou aquilo que Ele começou na tua vida, aquilo que Ele estabeleceu. Ele está aqui hoje para te dizer: eu ainda não acabei. A minha vida e a sua vida foram guardadas desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Eu não sei quais foram as circunstâncias do teu nascimento. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, reconheço que foi um privilégio de crescer numa família saudável, não perfeita. Tem lá suas coisas, tem lá seus percalços, eu tenho lá meus traumas de infância, que muita oração e terapia me ajuda a sobreviver hoje. Mas talvez você tenha crescido num contexto extremamente nocivo. Talvez a tua história não seja uma história da qual você se orgulha. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa o contexto da qual você veio, o que importa é que Deus te guardou desde o dia que você apareceu na barriga da sua mãe. Você não é uma obra do acaso, você não é um acidente. Deus sonhou com você e a tua vida importa. E o Deus que te persegue, Ele está olhando para a tua vida e Ele está dizendo: ei, assim como eu guardei Moisés, eu guardei a tua vida, porque eu tenho algo para você. Essa é a nossa confiança, de um Pai eterno, de um Pai amoroso, que cuida de nós, antes mesmo dos nossos pais saberem da nossa existência. Esse Deus que nos persegue desde o ventre da nossa mãe. Esse Deus que nos guarda, porque existe algo dele, porque existe um propósito eterno para a tua vida. Como o nosso pastor estava falando no vídeo do Intensive, a sua vida é muito mais do que meio de vida. A sua vida é muito mais do que trabalhar, acumular e morrer. Deus tem missão de vida para você. Deus tem propósito para você. A família que você nasceu, o contexto que você vive hoje. Deixa eu te falar uma coisa, você é luz, você é sal, você é canal de Deus nessa terra, você não é um acidente. A segunda coisa, o segundo personagem revela o Deus que nos encontra em nosso desvio. A gente está falando sobre Moisés, que revela o Deus que nos guarda desde o início. Agora a gente vai falar um pouco desse Deus que nos encontra no nosso desvio. A verdade é que, eu não sei você, eu posso falar por mim, mas talvez você se identifique um pouco comigo. Quantas vezes eu tentei fugir dos planos e propósitos de Deus?
seja por pura desobediência, seja por dar lugar à carne, seja por afundar e achar que o pecado vai me dar aquilo que eu tanto preciso, aquilo que eu tanto busco, seja qual for o motivo, muitas vezes, mesmo conscientes do plano e propósito de Deus, a gente se afasta, a gente se perde, a gente se fecha, a gente talvez por incapacidade, não, eu não consigo, não, eu não vou, talvez Deus escolheu errado. Muitas vezes a gente, como a gente usa no termo igrejês, a gente se desvia daquilo que Deus tinha para nós. Seja por um breve momento, seja por um longo período. Mas eu amo porque Deus não é um Deus que olha para a gente e diz, está fugindo, agora problema teu, agora vai cuidar da tua vida. Não, não. Deus é um Deus que nos persegue. E Deus é esse Deus que nos encontra em nosso desvio. Outro personagem muito conhecido, independente do seu contexto religioso, é o personagem Jonas. Jonas é a história de um homem que foi chamado por Deus, que foi designado para fazer uma obra. Ele foi estabelecido como o homem que iria para pregar em uma cidade uma palavra de Deus, mas ele faz exatamente o oposto. Em vez de ir para onde Deus o chamou, para fazer o que Deus tinha designado para ele, ele entra em um barco e ele foge completamente na direção oposta. Mas mesmo no seu momento de fuga, mesmo no seu momento de rebeldia, Deus o encontrou. Deus o encontrou. Deus o encontrou, Deus o encontrou, e Deus o chamou de volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Jonas no capítulo 1, versículo 17, Jonas 1:17, na fuga de Jonas, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas no capítulo 2, versículos 1, 2 e 10. Jonas 2, 1. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Jonas orou ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Deus fez birra comigo, não é isso que diz? E Deus tapou os ouvidos para mim, não é isso que diz? E Deus disse, Jonas, tu se meteu nessa, agora tu sai dessa. Não é isso que diz? Não, em seu desespero, ele o quê? Ele me respondeu. Ele me encontrou. Ele foi ao meu encontro. No meu momento de rebeldia, no meu momento de desobediência, Deus me encontrou. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E ele vomitou Jonas em terra firme. A verdade é que por muito tempo eu enxergava esse grande peixe como uma punição. Como se Deus estivesse punindo Jonas. Como se Deus estivesse fazendo Jonas sofrer pela rebeldia. Como se Deus estivesse fazendo Jonas pagar pela desobediência. Mas interessante, a gente começa a perceber que o grande peixe, na verdade, foi um enorme ato de misericórdia de Deus. O grande peixe foi Deus dizendo, Jonas, eu te amo demais.
Eu te amo demais para permitir que você permaneça nessa direção. Eu te amo demais para permitir que você se distancie daquilo que eu te criei para ser, fazer, viver. Jonas, eu te amo demais. E porque eu te amo demais, eu estou aqui para corrigir a tua rota. O grande peixe não foi um ato de punição, foi um ato de correção. E somente um pai amoroso corrige. Somente uma mãe amorosa dá atenção suficiente para corrigir os seus filhos. Somente um pai amoroso e paciente conduziria seu filho tão amado de volta ao propósito que existe para ele. Hebreus no capítulo 12, Hebreus 12 de 5 a 7, Hebreus 12 a partir do versículo 5, o autor de Hebreus ele vai dizer: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, palavra de ânimo, palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Olha a palavra de ânimo. Meu filho, não despreze o que há? Não despreze a? Olha a palavra de ânimo. Não despreze a disciplina. Não despreze a correção. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades. Suportem os grandes peixes. Suportem os dias maus. Suportem os BOs. Suportem as situações adversas, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Esse assunto era um assunto que, talvez alguns anos atrás, eu evitaria. Esse assunto é um assunto que, talvez há alguns anos, eu ia meio que, pula para o versículo seguinte. Mas hoje eu paro para entender. E a experiência da vida e a maturidade vai nos ensinando que o maior ato de misericórdia de Deus é nos encontrar em nossa rebeldia com a sua disciplina. Não porque Ele quer nos punir. Deus não está no negócio de punir. A gente fica achando que Deus é aquele que, entendeu? 3 strikes, está fora, vacilou, vai apanhar. Na verdade, Deus é aquele que diz: eu te amo demais para não te corrigir. Eu te amo demais para não mudar a tua rota. Eu te amo demais para deixar e permitir que você continue nessa rota de colisão. Eu venho te perseguir, eu venho te encontrar na tua rebeldia, no teu pecado, não porque eu tenho interesse em punir, mas porque eu tenho interesse em corrigir a tua rota. Quando eu olho para a minha própria história, quando eu olho para todos os momentos de rebeldia, quando eu olho para todos os momentos de carnalidade, a minha rota era uma rota de colisão. A minha rota era uma rota que não tinha outro fim a não ser a morte. A minha rota era uma rota de derrota, era uma rota de fim, mas Deus, em sua infinita misericórdia, mas Deus, em seu infinito amor, mas Deus que nos persegue. Ele fala: já deu.
Foi demais! Já foi muito longe! Está na hora da correção. Está na hora da correção. E isso é misericórdia. Misericórdia. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Esse Deus que nos encontra, esse Deus que nos persegue no nosso desvio, é um Deus que diz: eu te amo, por isso eu te encontro na tua rebeldia, eu te amo, por isso eu te encontro no teu pecado, eu te amo, por isso que eu estou aqui para intervir, porque se eu não intervir, vai ser o teu fim. Ah, Deus é bom demais, meus queridos. A verdade é que hoje, enquanto ontem talvez eu tinha uma perspectiva de medo da disciplina, hoje a minha oração é completamente contrária. João Vitor, eu oro para Deus: Deus, se eu vacilar, pelo amor do Senhor, me disciplina. Por quê? Porque Deus não está no negócio de punir. Ele está no negócio de corrigir. Eu vou dizer isso de novo. Deus não está no negócio de punir. Deus não tem interesse em me punir, te punir, fazer a gente pagar pelo nosso pecado, não. Jesus Cristo já pagou pelo nosso pecado 2024 anos atrás, mas Deus até hoje está no negócio do amor, e com o seu amor Ele nos persegue, e por causa do seu amor Ele nos corrige de volta à rota que Ele nos criou para viver. Viver. A gente precisa parar de fugir daquilo que a gente já sabe que Deus tem para nós. Tem algumas pessoas aqui que você sabe do plano e propósito de Deus para você. Você sabe que Deus te chamou, que Deus te guardou, que Deus te protegeu. Mas você está como cabeça dura. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai te encontrar, Deus vai te perseguir, mas entenda, não é punição, é correção de rota, porque o que Ele tem para a tua vida é especial demais, porque os planos e propósitos dEle para você não podem ser frustrados, porque a tua vida está na palma das mãos dEle, e apesar de que tem horas que você acha que vai cair, Jesus nos garante: da sua mão ninguém nos arranca. E finalmente, enquanto o louvor pode entrar, o terceiro personagem, ele nos ensina e Ele nos revela o Deus que nos restaura após a queda. O Deus que nos restaura após a queda. Moisés, ele vai nos revelar esse Deus que nos guarda desde o início. Jonas, ele vai nos mostrar esse Deus que nos encontra em nosso desvio. Mas a gente aprende também esse Deus que nos persegue é um Deus que nos restaura após a nossa queda. A grande verdade é que eu não consigo nem enumerar, eu não consigo nem te dizer quantas pessoas, semana após semana, vêm conversar comigo e elas têm vergonha de voltar para a igreja, vergonha de voltar para Deus, porque deliberadamente pecaram, porque deliberadamente se afastaram. Eu não sei te dizer quantas pessoas, quantas conversas eu já tive. Por quê? Porque a nossa imagem de Deus, porque a religiosidade criou uma imagem de Deus
o Deus que nos pune. O Deus que nos persegue, mas não com o seu amor, o Deus que nos persegue com o seu juízo. Foi criado essa caricatura de Deus, esse Deus ranzinza, esse Deus punidor, esse Deus justiceiro, esse Deus feioso. Esse terceiro personagem é um personagem que eu me identifico bastante. Pedro, ele foi chamado por Jesus, escolhido a dedo. Pedro, eu quero você do meu lado. Pedro, eu quero você fazendo parte daquilo que eu vou construir. Pedro, eu quero você. E esse Pedro cheio de orgulho, talvez, esse Pedro cheio de autoconfiança, esse Pedro foi o cara que chegou e disse: Jesus, todo mundo pode te abandonar. Esses outros 11 aí, não garanto nada não, eles são meio mais ou menos mesmo. Eu não boto minha mão no fogo por eles não, mas Jesus, eu e tu, entendeu? Os outros aí eu não garanto não. Esse João aí, meio meloso, eu não sei, na hora da aperto, mas eu, pode contar. E no momento do vamos ver, ele é o cara que nega Jesus não somente uma vez, mas 3 vezes. O cara do eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou trilhar aquele caminho. Eu nunca. Cheio de confiança na carne. Cheio de autoconfiança. Foi o cara que deliberadamente, descaradamente negou Jesus. Descaradamente fugiu na hora que Jesus mais precisava. Mas sabe o que eu acho interessante? É que depois desse episódio, depois que Jesus morre, Pedro ele volta a pescar. Pedro ele volta para o que era conhecido para ele. Pedro ele volta para o que era seguro para ele. Pedro se desconecta completamente de tudo aquilo que ele viveu nos anos anteriores ao lado de Jesus. Mas sabe o que eu mais amo dessa história? Sabe o que eu mais amo dessa história? É que não foi Pedro que foi atrás de Jesus. Foi Jesus que foi atrás de Pedro. Foi o Jesus ressurreto. O Jesus glorioso. O Jesus na plenitude do seu poder. Ele não ficou num canto de braço cruzado, dizendo: eu quero ver se ele não vai voltar, eu quero ver se ele não vai se arrepender, eu quero ver. Não, esse Jesus glorioso, ele vai lá na praia, onde Pedro está pescando, e ele grita: ei, tem peixe aí? Ei, Pedro, como é que está a vida aí? E sabe o que é interessante? Quando Pedro pula do barco, nada até Jesus, sabe o que é que está esperando por Pedro? Sabe o que é que está esperando por Pedro? Peixe e pão. Jesus vai servir Pedro, que negou, abandonou, que fugiu. Jesus diz: não somente eu vou atrás de você, mas eu vou atrás de você com bênçãos, com provisão. Eu vou atrás de você não para te punir, eu vou atrás de você para te lembrar que você pode me abandonar, mas eu nunca vou te abandonar.
abandonar, vou desistir de você, vou abrir mão do plano e propósito que o Pai tem para você. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que nos persegue. Deus é um Deus que nos persegue. João no capítulo 21. João capítulo 21, a partir do versículo 15. A primeira conversa de Jesus com Pedro, após a negação, após a fuga de Pedro, após a traição. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Ei Pedro, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Se ajoelhe no milho e ore 60 Pai Nosso, não é isso? Não, Pedro, eu vou te restaurar, mas tem que se ajoelhar no milho. É isso que acontece? Não. O que é que Jesus diz? Cuide dos meus cordeiros. Ah, Jesus, está de palhaçada. O cara que te negou, o cara que te abandonou, e agora tu vai estabelecer ele como pastor das tuas ovelhas. Ele continua essa conversa. Versículo 16, novamente Jesus disse: Pedro, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Suba o monte de madrugada e ore a madrugada inteira, com a areia entrando no teu olho, para você provar que realmente me quer. É isso que ele diz? O que é que ele diz? Ele diz: pastorei. Ei Pedro, viva aquilo que eu te criei para viver. Sem drama. Sem nhenhenhen. Sem, entendeu? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Viva. Finalmente, para a gente encerrar pela terceira vez. Pedro, você me ama? Pedro ficou magoado, muita cara de pau, né, velho? Pedro ficou bolado. Pô, Jesus, de novo. Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Eu amo porque em nenhum momento nessa conversa deles, Jesus faz o discursinho da vergonha. Em nenhum momento dessa conversa deles, Jesus diz: ó Pedro, a gente precisa conversar sobre aquele assunto, entendeu? Não, simplesmente Jesus o lembra: ei Pedro, você não é o seu fracasso, você não é o seu pecado, você não é o seu erro, você é aquilo que Deus te criou para ser, você é aquilo que Deus te criou para fazer, você é aquilo que desde o ventre da tua mãe eu te guardei, durante a tua vida eu te guiei, porque eu tenho plano e propósito para você. O Deus que nos encontra e nos restaura após a queda. Romanos no capítulo 8, olha que interessante. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo tão forte, tão poderoso. Ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente o quê?
Sabe o que é que a gente teme? A gente teme a punição. A gente teme a punição. Antigamente, sob a antiga aliança, eles viviam debaixo do medo da punição. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos revelando uma verdade, ele está dizendo: ei, o Espírito foi colocado em vocês, não para que vocês temam. Romanos 8,15, ele fala: mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Esse termo Abba, aqui eu posso estar falando besteira, mas foi o que eu aprendi, talvez seja outro significado. Esse Abba é uma palavra que as criancinhas que não conseguem falar ainda completamente, elas usam para falar para o pai. Sabe aquela criancinha que fala papá? Aquela criancinha que não consegue ter uma dicção perfeita ainda, e ele vai a partir desse lugar de intimidade, de inocência, olha para o papai e fala: papá, papaizinho. Ele está falando: esse Espírito que foi colocado em vocês é para vocês serem lembrados desse lugar de intimidade, não esse lugar de medo. Esse lugar de intimidade, não esse lugar de medo. E finalmente no versículo 16, o Espírito testemunha ao nosso espírito que vacilamos. Não é isso que ele diz? O Espírito testemunha ao nosso espírito que saímos da rota. Não é isso que ele diz? O Espírito testemunha ao nosso espírito que a gente é incompetente, imperfeito, limitado, pobre. Não é isso que diz? O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus não está no negócio de punir, Deus está no negócio de nos lembrar: ei, você foi comprado por um alto preço, ei, eu te amo, ei, eu tenho propósito para você, ei, eu tenho chamado para você, ei, eu tenho vida, e eu tenho vida em abundância. Você não é mais de você mesmo, você não é mais do mundo, você não é mais do acaso. Agora você é filha, agora você é filho, e esse Deus, esse Pai, Ele está aqui hoje te perseguindo com o amor dEle, com o chamado dEle, com o propósito dEle, e Ele está dizendo: você nunca deixou de ser filha, você nunca deixou de ser filho, você nunca deixou de ser amado, de ser preciosa, você nunca foi abandonado. Nunca. Nunca. Deus, Ele está te chamando hoje, porque Ele não desiste de você. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, Ele te encontra. Ele te encontra. Ele te encontra, Ele te encontra, Ele te encontra, nem que seja com uma correção, mas Ele te encontra, Ele te restaura, e Ele te chama novamente, para que você viva tudo aquilo que Ele te chamou, que Ele te criou, que Ele te estabeleceu. Eu quero te convidar a ficar em pé, e eu quero te convidar a declarar esse amor, a declarar esse amor ousado, esse
esse amor que nos persegue, esse amor que nos envolve, esse amor que nunca nos abandona. Pra me encontrar.